Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula Vieira de Carvalho, eu sou professora de Direito Penal aqui do curso ênfase e nessa unidade de aprendizagem nós vamos tratar do princípio da adequação social da conduta. Ok. Vamos começar essa unidade de aprendizagem com uma pergunta provocadora. Desfilar nu ou nua, se for uma mulher, em um carro alegórico na Marquês de Sapucaí, em pleno carnaval carioca, configura o crime de ato obsceno? Essa é a nossa pergunta provocadora. Vamos agora trabalhar o conteúdo da unidade. Bom, em que consiste o princípio da adequação social da conduta? A gente vai ver nessa unidade de aprendizagem que o conteúdo desse princípio mudou muito ao longo dos anos, né? Mas vamos primeiro aprender em que ele consiste hoje, tá? Hoje, o princípio da adequação social da conduta é um mero vetor interpretativo das normas penais. O que isso quer dizer, Ana Paula? Simples. Quer dizer que você, intérprete, quando for interpretar uma determinada norma legal ou norma penal ou um determinado elemento, vai tomar em conta a adequação social. Como é que isso funciona? Vamos lá. Quando o legislador tipifica uma conduta, ele o faz através de uma norma que, como norma penal, que como todas as normas, é genérica e abstrata, tá? E por ser genérica e abstrata, ela atinge aquela conduta específica que era o objetivo do legislador, mas acaba atingindo outras que são socialmente adequadas e que não eram o objetivo do legislador. Então, a ideia é você afastar essas condutas socialmente adequadas que só se encontram abrangidas pela norma penal porque ela é obrigatoriamente genérica e abstrata. Ela obrigatoriamente faz uma descrição genérica e abstrata. Exemplo, furar a orelha. Furar a orelha, eu quando era pequena, minha mãe furou a minha orelha em casa, né? Isso se encaixa no conceito na tipificação, no tipo penal de lesão corporal. Mas se você usar adequação social, você vai restringir, porque não era esse o objetivo do legislador. Tá certo? Então, a adequação social funciona, o princípio funciona como um vetor interpretativo para você separar, né? Excluir essas condutas que não eram o objetivo principal do legislador. Ok? Isso é muito importante. Vamos prestar agora atenção, então, em um conteúdo importante. Não existe descriminalização através dos costumes, pessoal. E isso é uma confusão muito grande que se faz em torno do princípio da adequação social. Por quê? Porque nós acabamos de aprender que a adequação social só serve como vetor interpretativo para excluir aquelas condutas que o legislador não pretendia atingir, mas que acaba abrangendo. Por quê? Porque a norma é genérica e abstrata, tá? Exemplo já demos, furar a orelha. Mas, se você sabe que uma determinada conduta é especificamente aquela que o legislador queria atingir, por exemplo, jogo do bicho, tá? O que a contravenção de jogo do bicho quer atingir? A exploração de jogo do bicho. Se você sabe que aquela é a conduta que o legislador queria atingir, não adianta você dizer que ela é uma conduta tolerada, que todo mundo aceita, que não é reprimido. Esse argumento está errado. O princípio da adequação social não tem essa função. Então, não existe
descriminalização por conta dos costumes. Ah, uma conduta é tolerada, uma conduta é criminosa, mas as autoridades policiais não tomam nenhuma medida em relação a ela. Isso não é argumento nem para descriminalizar por costumes, porque isso não existe, nem para usar o princípio da adequação social. Seria uma utilização errada do princípio. Ok? Vamos lá. Como é que esse princípio evoluiu, o princípio da adequação social? Em que contexto? Bom, a tipicidade como um elemento da teoria do delito, quando ela surgiu, a proposta era que a descrição da conduta e o juízo de tipicidade fosse totalmente desprovido de valoração. Como assim, Ana Paula? Vou explicar. A ideia era de que o intérprete, ao verificar se uma conduta concreta se encaixa no tipo penal, que ele não, a ideia inicial era de que o intérprete não faria nenhum juízo de valor. Seria um mero juízo de subsunção do fato à norma, ok? Essa era a ideia inicial de Belling. E aí, se você tem uma visão assim tão restrita do que é esse juízo de tipicidade, que é encaixar o fato concreto na norma, se você tem uma visão tão restrita, não cabe fazer nenhuma valoração. Cabe apenas verificar se o fato concreto se encaixa no tipo legal. Essa era a visão original de tipicidade, que surgiu com Belling em 1900, e era um juízo de tipicidade que a gente chama de formal. Ok. Depois, a doutrina percebeu que esse juízo era insuficiente, que existiam muitas situações em que havia tipicidade formal, mas que não havia uma danosidade social que justificasse considerar aquele fato como crime. Exemplo, furar a orelha. Furar a orelha cabe no artigo 129, mas não se justifica considerar essa conduta como criminosa. Não há danosidade social aí. Então, essa ideia, esse conteúdo de danosidade social inspirou uma nova visão de tipicidade, que sustenta o seguinte: olha, típica não é apenas a conduta concreta que se encaixa no modelo legal, no tipo penal. Típica, para uma conduta ser típica, ela também precisa apresentar danosidade social. Ah, como é que eu vou aferir isso, Ana Paula? Através de alguns princípios que a gente vai trabalhar, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Então, essa nova visão de tipicidade como algo que não se esgota na subsunção, que exige danosidade social, se chama tipicidade material. Ok. Bom, Ana Paula, como é que eu vou aferir, então, essa danosidade social? Bom, aí a doutrina sugere, ou sugeriu à época, né, que essa ideia de danosidade fosse trabalhada a partir de dois princípios. Quais? A adequação social da conduta, esse que a gente está trabalhando hoje, e insignificância. Quem foi o autor que primeiro propôs o princípio da adequação social da conduta? Welzel, que foi, como nós veremos futuramente, o autor que é o responsável pela teoria finalista da ação e pela idealização do sistema finalista de teoria do delito. Ok? Então, coube a Welzel primeiro tratar do princípio da adequação social da conduta dentro desse contexto de uma tipicidade material e não meramente formal. Ok. Vamos dar uma olhadinha agora num acórdão interessante sobre
esse tema, o princípio da adequação social, e esse acórdão indica algo que a gente já falou, que é a impossibilidade de descriminalizar uma conduta simplesmente porque ela é tolerada pela polícia, tá? E na conformação do princípio da adequação hoje como um vetor interpretativo, tá? Então, tá lá, o princípio da adequação social é um vetor geral de hermenêutica, ou seja, é um princípio interpretativo, tá? Segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária do direito penal, se o tipo é um modelo de conduta proibida, não se pode reputar como criminoso um comportamento socialmente aceito e tolerado pela sociedade, ainda que formalmente subsumido a um tipo incriminado. A aplicação deste princípio no exame da tipicidade deve ser realizada em caráter excepcional, porquanto ao legislador cabe precipuamente eleger aquelas condutas que serão descriminalizadas. A jurisprudência dessa Corte Superior orienta-se no sentido de que eventual tolerância de parte da sociedade e de algumas autoridades públicas não implica a atipicidade material da conduta de manter casa de prostituição. Ok? Então, não precisamos continuar a leitura do acórdão. Essa é a ideia, então, que a gente tem trabalhado até aqui. Tipicidade material, princípio da adequação social, como vetor interpretativo. Não existe descriminalização pelos costumes ou por uma tolerância das autoridades em relação àquela conduta criminosa. Ok. Bom, é importante a gente saber que a proposta original de Welzl não era não era o que a gente entende hoje pelo princípio da adequação social. Não. Quando Welzl primeiro trabalhou o princípio da adequação social, ele tinha como objetivo excluir a tipicidade daquelas condutas que são causa de um resultado, mas são socialmente adequadas. Então, ele queria, na verdade, trabalhar o princípio da adequação social dentro do estudo da relação de causalidade e dentro do estudo da responsabilidade jurídico-penal por um determinado resultado, tá? Então, eu coloquei aí no slide 2 exemplos de como Welzl imaginava ser o âmbito de aplicação do princípio da adequação. Então, eu coloquei lá, a primeira hipótese, uma mulher engravida de um assassino. Ele nasce e mata alguém. Se a gente pensar em termos de relação de causalidade física, usando a teoria da conditio sine qua non, que é um tema que ainda será abordado, existe relação de causalidade física entre engravidar e o homicídio. Por quê? Porque se a mãe não tivesse engravidado daquela pessoa, aquela pessoa não teria matado a vítima 20 anos depois. Então, existe relação de causalidade física. Obviamente, não há responsabilidade penal da mãe. Por quê? Welzl sustentava que a forma de solucionar esse problema era o princípio da adequação social da conduta. Tá? Outro exemplo. Hipótese em que você causa um resultado obedecendo todas as regras de cuidado. Um motorista dirige seu automóvel corretamente, a vítima se joga na frente do carro e ele atropela a vítima, tá? Então, essas hipóteses envolvendo responsabilidade jurídico-penal por um resultado eram tratadas pelo princípio da adequação social na época em que ele foi idealizado por Welzl. Atenção, isso não é mais assim, tá? Então, hoje o princípio da adequação social não tem mais esse objetivo. Ah, Ana Paula, como é que eu trato esses problemas hoje? Você vai tratar esses problemas na teoria da imputação objetiva, através da ideia de risco
permitido. Então, é esse o tratamento moderno desses problemas envolvendo causalidade e imputação. A teoria da imputação objetiva do resultado. Ok? Então, não vamos então nos ater ao conteúdo do princípio da adequação quando ele nasceu, porque mudou muito de lá para cá. Ok. O que resta então do princípio da adequação social da conduta, pessoal? Aquilo que a gente já aprendeu. Ele é um mero vetor interpretativo. Para quê? Para você excluir condutas que, apesar de formalmente típicas, são socialmente adequadas. Exemplo, furar a orelha. Exemplo, desfilar nu na Marquês de Sapucaí em pleno carnaval carioca. É o exemplo da nossa pergunta provocadora. Ali não haveria ato obsceno, porque na hora de você interpretar a palavrinha obsceno, você vai considerar aquilo que se tem como socialmente aceito e vai excluir essa conduta do âmbito da tipicidade formal. Muito embora, se eu hoje sair pelada aqui dos estúdios do curso ênfase, isso configure ato obsceno. Então, esse contexto, essa avaliação do que é socialmente adequado ou não é fundamental na interpretação do crime de ato obsceno. Então, ele vai funcionar como um vetor interpretativo. Ok. Não erre, pessoal. Atenção, é muito comum que se confunda o princípio da adequação social, que a gente acabou de aprender, é um vetor interpretativo dos tipos penais, com a teoria social da conduta. Parecido é só o nome. Os institutos são completamente diferentes, tá? O princípio da adequação social da conduta, a gente já aprendeu, tem como objetivo servir de vetor interpretativo dos tipos penais. A teoria social da ação ou teoria social da conduta é um conceito de conduta defendido por uma parte da doutrina, tá? Quando nós formos estudar as teorias da conduta, a gente vai estudar a teoria causalista, a teoria finalista, a teoria social, o conceito negativo e o conceito pessoal de ação. São vários conceitos de conduta. Como nós já vimos na visão geral, crime é uma ação típica, ilícita e culpável. Esse conceito do que é ação para o direito penal é muito controvertido. Várias correntes disputam o melhor conceito de ação. A teoria social da ação oferece um conceito próprio de ação, que é diferente do conceito finalista, do conceito causalista, e nós vamos ver em que medida. Então, um instituto nada tem a ver com o outro. Não erre e não confunda, ok? Pois bem, vamos encerrar por aqui, então.